Você já parou para pensar o porquê a Páscoa é tão importante para nós cristãos? Será se é só um feriado, um dia, um evento ou é algo que muda completamente a nossa vida? Hoje eu quero conversar com você de um jeito simples, mas profundo sobre o real significado da Páscoa. E talvez depois desse vídeo você nunca mais veja esse momento da mesma forma. A gente cresce vendo a Páscoa como um feriado, os chocolates, reuniões, momentos em família. Tudo isso é lindo, é importante, mas existe uma verdade que é muito mais profunda. Uma verdade que não está nos símbolos modernos, mas sim na palavra de Deus. A Páscoa não começa no Novo Testamento, ela começa muito antes, lá no Antigo Testamento. E entender isso muda tudo. Deixa eu contar uma história para vocês. A primeira Páscoa aconteceu no Egito. O povo de Deus estava sendo escravizado, sem liberdade, sem esperança, clamando por socorro. E Deus levanta Moisés para libertar o seu povo. Mas antes da libertação veio um momento muito decisivo. Deus dá uma ordem muito específica. Cada família deveria sacrificar um cordeiro perfeito, sem defeitos, e passar o sangue na porta da sua casa. Sabe por quê? Porque naquela noite o anjo da morte passaria pelo Egito. Onde houvesse sangue, a morte não entraria. A Bíblia diz que o anjo passaria por cima dessas casas. E daí que vem o nome Páscoa. Pensa comigo. O povo não foi salvo porque merecia. Foi salvo pelo sangue. Agora, avançando para o Novo Testamento, a gente encontra algo poderoso. Presta atenção. Quando Jesus aparece, ele não é apenas chamado de mestre e profeta, ele também é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha como isso é forte. Isso não é por acaso. Jesus é o cumprimento da Páscoa. Assim como o cordeiro foi sacrificado no Egito, Jesus se sacrificou por mim e por você também. Assim como o sangue protegia da morte, o sangue de Jesus nos dá vida. Muita gente para na cruz, mas a Páscoa não termina na morte, ela continua. Jesus foi crucificado, humilhado, carregou o peso dos nossos pecados, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aqui está o ponto mais poderoso da Páscoa. A morte foi vencida. Significa que a dor não é a última palavra, a morte não é a última palavra sobre nós. A Páscoa não é só uma história bonita, ela é um convite para viver uma nova vida. Porque assim como o povo de Deus saiu lá do Egito, nós somos chamados para viver uma nova vida com Deus. Nós somos chamados para sair da escravidão do pecado. A Páscoa nos lembra que fomos comprados por um preço, não pertencemos ao passado, temos acesso a uma nova vida com Deus. A mensagem da Páscoa é clara. Existe libertação. Existe recomeço, existe graça. Celebrar a Páscoa, na verdade, não é só celebrar, é viver. É olhar para a cruz e entender, foi por mim. É olhar para o túmulo vazio e entender, eu posso recomeçar. A Páscoa, a morte de Jesus na cruz, é a maior prova de amor existente. Não foi apenas um sacrifício, foi entrega. Jesus não morreu apenas por uma multidão, ele morreu por mim, por você também. Se fosse só você no mundo, ele teria ido até a cruz, da mesma forma. Então, sempre que chegar a Páscoa, não veja apenas como feriado, um dia qualquer. Veja como um marco, o dia que a morte perdeu e a vida venceu. Se essa mensagem falou com você, guarde ela no seu coração. A Páscoa não é sobre o que a gente faz, mas é o que Cristo fez por nós.